Deixa. Bom dia, Nara. Bom dia, Natália. Vocês vão participar também, viu, gente? Porque tem parte do artigo que se refere a vocês. Bom dia! Eu tô aqui sem a imagem ainda, mas tô por aqui. Tá ótimo. Tá com o cabelo desarrumado, né? Tá bom. Eu tô comendo. Bom dia. Já viu o nutricionista com fome? Fica muito brava, aí tem que comer. E eu tô no café aqui. Eu também tô aqui, ó, devagarzinho, vamos lá. Vamos lá. Mas ó, continuando nessa questão de homem e mulher, né? Ontem eu tinha gravado um vídeo com a Ana Kemp e um com a Rafa, a Alexandra Rafaeli. E as duas me perguntando, Patrick, você vai gravar só o áudio ou você vai gravar o vídeo também? Eu falei, não, eu vou gravar os dois. Então me dá mais tempo porque eu vou querer fazer maquiagem. E, ó, Mas, gente, pra mulher tudo é mais difícil. O homem, assim, levantou 5 minutos, tomou um banho. Mulher não, entendeu? O cabelo, a maquiagem. Esse mundo é muito injusto. E aí você chega e tinha um puta de um fundo bonito no delas, eu aqui no meio da sala mesmo, gravando o negócio. eu já levei bronca hoje. Você vai entrar online? Não, deixa eu arrumar o escritório. Isso e aquilo, o bando paulista não pode te ver assim, não. Fala que tem gente de outros países até, né? É verdade, é internacional esse webmeeting. Bom, vamos lá, vamos começar então. Eu vou compartilhar a tela aqui com a gente. Eu vou deixar nesse formato que eu acho mais fácil do que colocar em tela cheia, que às vezes fica mais difícil para você achar a setinha quando eu quero mostrar. Na verdade, isso aqui é uma coisa que a Mari faz muito bem quando ela faz as apresentações de artigo dela, que ela sempre investiga todos os autores antes, ela coloca um histórico dos autores. Eu não tenho tanta paciência quanto ela, mas eu admito que ela faz... Mulher fofoqueira. A gente coloca coisa boa, coisa ruim também, viu? Vou pegar um artigo do Patrick algum dia, só para contar as fofocas. Mas a Mari faz muito legal isso, que ela investiga, pelo menos o autor principal e o último autor, ela acaba fazendo uma investigação com histórico de publicações. Mas, enfim, aqui a gente tem algumas pessoas conhecidas, né, que foram o Arnaud Vattiers, tem o George Condos, que é da Austrália. Quem mais você falou? O Horace Roman. Horace Roman, cadê o Horace Roman? Horace Roman também, verdade, aqui o quinto. Stacy Misner também, Alone. Então, a gente vê que tem alguns nomes de peso aqui. Tem outros que a gente eu pelo menos, não conheço tanto. Mas a gente vê que são pessoas bastante influentes no meio e que lançaram esse manual de guia de como lidar com a endometriose clinicamente em vista de todos os acontecimentos da pandemia, né? Então, eu vou começar mostrando um pouquinho da nossa realidade. Isso aqui foi um statement, uma recomendação da Agência Nacional de Saúde nossa, lançada em 25 de março, em que eles suspenderam todas as cirurgias eletivas até 31 de maio de 2020, né? Então, lógico, isso aqui é algo de verdades transitórias, porque tiveram outros comunicados depois, mas esse foi lançado no dia 25 de março e a gente, o que a gente faz, né? Nós mesmos, que eu estava voltando de Orlando, eu já estava em quarentena uma semana antes disso, por estar vindo dos Estados Unidos, então cirurgia que tinha naquela semana já tive que suspender, e aí eu tive que suspender tudo adiante. E muitas das pacientes até o momento a gente ainda não voltou a marcar porque ainda estão inseguras, ou mesmo consultas, né, mudou muita coisa. Tiveram outros comunicados da ANS também, falando novamente sobre prorrogação de prazos, sobre manutenção de consultas, como lidar com tudo isso. E aí o interessante foi justamente que foi o único comunicado oficial acerca de endometriose foi esse que eles fizeram, pelo menos foi o primeiro, né, realizado. A gente viu que não teve um comunicado oficial da SBE, teve um comunicado da Febrasgo, depois que na verdade eu acabei colocando o errado no final, acabei colocando de parto no final. Eu me confundi aqui nos tantos de Mas a Febrasgo teve 2 posicionamentos. Teve um mais radical, uma semana depois reviu e deu uma... Exato.
Eu estava tentando achar esse mais aliviado, mas eu não achei aqui no meio de tanta coisa que tinha. Bom, mas aí... Patrick, Oi. Patrick, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. No pouquinho que eu li ali do teu da ANS e a O impressão que primeiro eu ou o tive, segundo? o primeiro ali, o primeiro, onde está grifado ali e tudo, e foi a impressão que eu tive, e acho que isso bate com o que o João Paulo falou dos anúncios da Febrasgo. Eu, em momento nenhum, entendi que nós fomos proibidos de operar, ou que as cirurgias estavam suspensas. Não sei se eu li errado. O que eu entendi, por exemplo, aqui onde está grifado, ficam suspensos os prazos, porque a operadora tem prazo de até 21 dias para autorizar. Esse prazo foi dilatado, quer dizer, desobrigando ela por conta da pandemia, porque ela eventualmente o hospital vai estar lotado, etc, etc e tal. Mas que nem no grupo GMI lá também ficou meio patente, eu não entendi e eu não deixei de operar ninguém por proibição. Eu acho que era muito mais um alerta de vamos rever a indicação e se precisamos operar nesse momento que a gente acha que vai ter superlotação. Não sei qual a opinião do resto aí, se sou eu que estou interpretando errado. Eu acho que teve uma nota do Ministério logo no começo da era pré-Mandetta, Super Mandetta, que foi bem mais... só estava liberando realmente urgência. Vocês lembram disso ou não? Não li, pode ser. Eu me lembro dessa recomendação, sim, de ter sido... que era uma recomendação de não fazer propriamente as cirurgias. Então, mas recomendação é uma coisa, né? Proibição outra. Eu entendo que é sutil. Recomendação. Né? Concordo. Sim. Não, aí eu concordo. Recomendar e é o que estamos fazendo até agora, né? Perfeito. Mas aí, mesmo assim, o pessoal... Não foi uma coisa consensual, né? Eu acho que o grande problema do Brasil é você emitir uma nota para o Brasil inteiro com realidades tão diversas, né? E acho que isso que foi porque o pessoal sempre ficou batendo na tecla, não é assim que funciona, tal. Então, esse é o grande X da questão. O que a gente vê, por exemplo, estava conversando ontem com um amigo meu que mora em Atibaia, tão perto daqui de São Paulo, e que está super tranquilo lá. Assim, eu até pego depois da conversa com ele, a quantidade de casos foi ridícula, nenhum óbito. Então, eles estão com o comércio funcionando, eles estão com um restaurante funcionando. Então, é bem diverso da gente. Tem uma paciente minha que ela é do Sul, ela voltou para o Sul e ela está em Gramado, porque em Gramado está funcionando tudo. Né? Mas, assim, uma realidade bastante diversa de São Paulo. E, inclusive, foi em Gramado que teve aquele vídeo bem polêmico, né, de um bar em que... Sabe aquele negócio do rei do camarote, que os caras entram com champanhe? Não, foi um shopping. Foi um shopping. Não. Não. Teve um bar... tá fazendo... Tá. Que pediram... Que pediram bebida. Não, era de dia, ninguém estava bêbado, mas pediram bebida. E aí pediram para tocar a música lá dos coveiros africanos lá. Então, os garçons chegaram com 3 ou 4 baldes de bebida dançando, e o dono do bar dançando na frente, assim, sabe? Tipo, e aí esse bar era super recomendado em vários guias turísticos, e ele foi retirado da recomendação de vários guias turísticos por causa disso. Então, tem um monte de polêmica, tem um monte de coisa, né? Ninguém sabe exatamente como agir. Mas, bom, voltando ao statement deles aqui, ao artigo propriamente dito, então eles falam que essas recomendações eram apoiadas pela Sociedade Mundial de Endometriose, né, a OES, e a Sociedade Internacional de Fertilidade. E aí eles falam um pouco sobre o que aconteceu com a Covid-19, né, o lockdown que aconteceu em diversos setores no mundo inteiro, e que com isso muitos serviços de saúde acabaram se fechando, muitas cirurgias foram suspensas, e a endometriose é uma doença crônica que afeta demais a
qualidade de vida das mulheres, e eles estavam preocupados em como lidar com essas pacientes durante esse período, principalmente porque ninguém sabia quanto tempo iria durar tudo, né? Até agora a gente não sabe quanto tempo vai durar as coisas aqui, então isso é uma coisa que estava deixando todos preocupados em relação a isso. Pacientes que já tinham cirurgias marcadas, tratamentos clínicos, fisioterápicos, com profissional de dor, enfim, consulta com nutricionista, tudo isso acabou muitas sendo suspensas por causa do lockdown geral. E aí a figura 1 é justamente um guia de manejo, né, das pacientes com endometriose. Deixa eu ver se eu coloco modo de apresentação só para ficar mais fácil de ver. Não ficou bom porque Não, tá bom. Dá para ler tudo. Eu não consigo ler a primeira parte. Ah, tá. Porque está aparecendo para mim que eu estou compartilhando tela. Mas, enfim, eu vou diminuir de novo, então. Então, você tem que se preocupar com alguns fatores de risco da Covid-19 com endometriose, que são as pacientes inflamadas, né? Então, que tem uma inflamação crônica, e principalmente aquelas pacientes que têm um acometimento respiratório, né? Graças a Deus é raro, mas a gente já teve casos no HC, eu nunca tive na clínica privada, de paciente com endometriose pulmonar. E mesmo a endometriose pleural também poderia entrar nisso daqui, né? Dependendo da extensão, que pode comprometer a função respiratória. Então, para esses casos, sim, o COVID poderia ser algo na verdade, essas pacientes poderiam ser do grupo de risco do COVID, né? Então, deveriam ser mantidas em isolamento mais rígido. E aí, o que eles falam para ficar atento também em relação à redução da qualidade de vida, né? Então, pensando que muitos dos diagnósticos acabariam sendo postergados, porque muitas das clínicas de imagem não estariam realizando os exames, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. E a fila de espera dos serviços, sejam eles privados ou públicos, iria aumentar, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter certeza, e a gente, principalmente em relação àqueles casos que tem a fertilidade e a cirurgia correlacionadas, a gente fica também com dúvida do como manejar, principalmente porque as clínicas de reprodução humana ficaram fechadas o mês de abril inteiro, né? Então, as sociedades mundiais de reprodução assistida acabaram autorizando que voltasse em maio, com algumas medidas. Então, você vê nossos amigos que fazem reprodução, eles acabaram voltando agora em maio, mas num número muito menor, mas de um modo geral para se fazer congelamento, né? Não para fazer transferência. Então, a maternidade ainda está sendo adiada. Então, eles estão fazendo ciclos com um monte de precauções, mas eles estão congelando tudo e deixando para transferir um pouco mais para frente quando as coisas estiverem mais estáveis, né? E aí eles falam de opções de tratamento para as pacientes com endometriose, né? Então, já que vai ser adiada as cirurgias e o tratamento da fertilidade, tem que se pensar em algo, né? Então, é isso que já tem sido feito. Manutenção dos tratamentos que já estão em uso ou eventual ajuste, né, para pacientes que estão com dor e não estão conseguindo ter um bom controle. E uma coisa que foi muito, muito legal para o Brasil e que acho que veio para ficar e que deve mudar muita coisa é a questão da telemedicina, né? Então, a gente não tinha isso aqui no Brasil e não tinha isso regulamentado aqui no Brasil. A gente sabe que algumas pessoas já faziam antigamente e a gente passou a fazer isso agora e principalmente para pacientes que a gente já conhece é mais fácil. Mas eu vou ser muito honesto, a gente fez alguns teleatendimentos, mas eu não achei que foi uma adesão super, super grande de primeiro atendimento, né? Então, assim, e para mim ficou ficando condicionado a uma consulta presencial. Então, fiz atendimento de pacientes de outro estado, de outras cidades, poucas da cidade de São Paulo,
e ficaram condicionadas a um segundo atendimento presencial. Então, eu orientei, eu, né, tive uma ideia de que é endometriose, pedi o exame de imagem que eu achei necessário, e aí na segunda consulta presencial eu vou avaliar esse exame de imagem, vou examinar a paciente para poder efetivamente tomar conduta. Então, assim, foi uma conduta meio paliativa, né, digamos assim, que a gente pode dar por enquanto. Então, na nossa área, a gente não consegue dar uma conduta definitiva sem ver a paciente. Mesmo que me mandem um ultrassom de uma pessoa, do Leandro, que a gente confia tanto, né, eu vou querer examinar essa paciente antes de colocá-la na mesa. Eu não vou marcar uma cirurgia de uma paciente sem ter examinado ela. Então, acho que isso acaba limitando um pouco a nossa área, mas eu vejo amigos meus psiquiatras, neurologistas que cuidam de doenças crônicas, mesmo dermato, né, eles estão conseguindo fazer bastante consulta por teleatendimento, né? Então, acho que isso evoluiu bastante. E existem devices que a gente não tem aqui no Brasil, mas eu acho que isso seria muito mais ligado às seguradoras, né? Em que a seguradora encaminha o device para casa da pessoa. Então, você consegue fazer um exame de orofaringe e a imagem é transmitida para o cara que está fazendo teleatendimento. Eu vi, na verdade, uns vídeos de Israel disso. A mesma coisa de uma otoscopia. Então, assim, são realidades diferentes das nossas, né? Talvez no futuro a gente consiga fazer algo do tipo, mas Acho que não. na nossa área não vai dar certo, cara. Mas na ginecologia, com certeza, não. Não. Ainda bem. Nem na do Vitor. Né? Na nossa área não tem como, a gente depende mesmo. Se fosse só olhar, por mais, né? Tipo, eu sei que fica complicado, mas é uma coisa, mas a gente precisa examinar mesmo, a gente precisa fazer toque, né? Não é olhar a vulva. Olhar a vulva, né? Não é nada demais. Mas Você já está olhando no WhatsApp, né, cara? Já recebe um monte, né? não é, então. O pessoal manda tanto, né? Então. E quantas pacientes já não mandaram, né? Nossa, um monte. E eu já falei inúmeras vezes que o WhatsApp não é o local de mandar isso, né? Se tem qualquer dúvida, venha presencialmente para eu poder olhar. Sim. Não é o local. Então, o teleatendimento, assim, acho que tem grandes vantagens, mas tem muita coisa ainda que a gente precisa evoluir e saber como lidar com isso. Acho que o Cordioli é um dos caras lá do Einstein que tem maior experiência nisso, e ele consegue fazer até um acompanhamento pré-natal. Eu não sei exatamente o que ele faz para poder fazer o acompanhamento, mas talvez o cara que esteja mais próximo dele saiba esses pormenores dele, mas a gente sabe que a gente tem muito ainda o que evoluir em relação a isso, mas eu acho que é uma coisa boa que veio e que a crise da pandemia acabou fazendo despertar várias coisas aí, mudar elas para o teleatendimento. E aí, assim, continuando aqui nas recomendações deles, eles falam sobre a continuação da utilização dos anti-inflamatórios, das medicações hormonais também, já que no uso empírico, né, de medicações hormonais, então a gente sabe que muito ginecologista acaba utilizando um contraceptivo hormonal para paciente que tem dismenorreia importante, dor pélvica crônica, então é algo que a gente tem que pensar também, né? Por mais que a gente vá postergar o diagnóstico neste momento, eu acho que a gente tem que pensar também em dar qualidade de vida para as pacientes. Que mais? Em uso de emergência, eles ainda falam também em colação do teleatendimento, né, de a gente usar o máximo possível o teleatendimento. E quando puder voltar a utilizar, né, fazer os procedimentos propriamente, a gente tem que seguir o que for recomendado pelos governos e pelas sociedades, né? E eles recomendam aqui o screening de COVID pré-operatório, utilizar mais EPIs, e, né, evitar a dispersão de gás aerosol da laparoscopia. Então, tudo isso a gente tem que pensar acerca disso, e a gente tem discutido bastante em diversos grupos que a gente tem feito parte. Aí eles falam, né, novamente sobre uma coisa que acho que todo mundo que tem mídia social recebeu essa dúvida de pacientes desde o início,
que né, a paciente com endometriose é uma paciente que tem uma doença imune imunológica, né? Então, por isso, ela seria um fator de risco para a infecção pelo COVID. Na realidade, a gente fez, logo no primeiro mês, a gente fez um comunicado semelhante pela Comissão Nacional de Endometriose. O Sérgio pediu para a gente escrever. E a gente fez, eu, o Marco, o Chor, acho que foram nós três que acabamos dando pitaco nesse comunicado, que era justamente de que a endometriose não é um fator de risco para a infecção pelo COVID, não existe nenhum trabalho que mostrava isso, mas, mais uma vez, pensando na endometriose pulmonar, essa sim poderia sim ser um fator de risco, e levar em consideração que a pandemia poderia diminuir a qualidade de vida dessas pacientes pelo atraso diagnóstico, pelo difícil manejo das dores, postergar cirurgias, postergar tratamento de fertilidade, e isso sim poderia ter um impacto na qualidade de vida dessas mulheres. E aí eles falam sobre como, né, quais são as opções viáveis para a gente melhorar a qualidade de vida das pacientes durante a pandemia. Então, eles recomendam que você procure ginecologistas gerais, fisioterapeutas ou mesmo os especialistas em endometriose por teleatendimento, né? E muitos dos cirurgias especialistas em endometriose vão ser fundamentais neste momento para o manuseio das crises. Nesse momento, eles colocaram para tomar cuidado com o uso de anti-inflamatórios, porque tinha saído aquela questão do ibuprofeno com relação ao COVID, que já caiu por terra, né? Então, não existe mais essa recomendação de não usar anti-inflamatório. Mas a gente tem que pensar também, o uso crônico de anti-inflamatório pode levar a outros problemas, né? Então, a gente lembrar da função renal, lembrar dos problemas gástricos, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí, além do uso do anti-inflamatório e da medicina convencional, eles falam de algumas intervenções importantes, né, que a gente tem que lembrar de qualidade de vida. Então, mudanças, né, na dieta, isso pode ser muito importante para a gente conseguir fazer um controle de inchaço, de estufamento, mesmo de dor. Ontem eu fiz uma live lá com a Paula Petbeck e a gente recebeu um monte de perguntas relacionadas à parte nutricional. Seria até legal que a Natália e a Nara tivessem naquele momento. E falando de glúten, de lactose, então daqui a pouco as meninas falam um pouquinho mais disso. Isso aqui a gente já falou, mas de uma forma resumida as meninas falam de novo sobre a parte de dietética. E eles falam sobre a utilização de exercícios, de fisioterapia. Então, a Marília tem conseguido fazer algumas orientações à distância para algumas pacientes, de alongamento, né? Alguma parte também de manejo do estresse, acho que isso é muito, muito legal. Então, você pode fazer algumas experiências de mindfulness, mesmo à distância, né? Lógico, sempre orientado por quem sabe, né? Ontem eu estava conversando com a Ana, e eu falei, putz, eu já tentei fazer meditação e não consigo, né? Mas eu tentei fazer sozinho, sem orientação de ninguém. E é um processo que a gente acha que a gente vai conseguir de imediato e não é assim. E uma coisa que eu achei interessante que eles colocaram aqui é isso aqui, o uso da cannabis, né? Deveria ser considerado. E eu até fiz essa pergunta nessa semana durante a live da SBE, que estavam o Gibran e a Betinha. E, lógico, eles falaram super bem, porque não existe realmente nenhum trabalho ainda sobre endometriose e cannabis. Os trabalhos que existem sobre cannabis é sobre depressão e dor crônica, né? Então, podem ser aplicados, sim, nas pacientes com endometriose, mas a gente ainda precisa de trabalhos propriamente de endometriose para a gente conseguir usar com mais segurança. E a cannabis é uma coisa nova aqui no Brasil. As empresas estão chegando agora, mas estão chegando com força. Então, a gente já tem uma empresa grande que vai querer participar no congresso da SBE. Eles têm feito lives. Então, assim,
Só tem uma representante por enquanto, mas ela é super, super acessível e ela tem mandado mensagem direto, pelo menos para mim, para alguns outros colegas, comunicando sobre lives, sobre discussões. Então, tenho até já o contato da MSL deles e eles estão super, super abertos. Eu acho que é uma coisa que deve vir para ficar. E, bom, deixa a Nara e a Natália falarem um pouquinho então sobre a parte dietética aí. Bom, me chamou a atenção no artigo ele ter puxado tanto a parte dietética quanto a parte psicológica, né? Quando ele fala do Mindful, ele fala que é um tipo de meditação, é uma meditação mais fácil. Eu já utilizo na clínica mais para compulsão alimentar, para as pacientes que têm principalmente compulsão por doce, né? E eu acho que é uma técnica que funciona nesse manejo imediato do estresse com a vontade de comer doce. Eles não citaram tão especificamente, né, o aspecto dietético em si, eles falaram todos por cima, né? Sim. E aí eu acho que o que atrapalha muito nesse período da quarentena para o segmento da dieta das pacientes é porque, pelo mesmo motivo que atrapalha a dieta de todo mundo, né? Porque você tá em casa e aí você tá meio que sem fazer nada, às vezes você come para se distrair e ninguém come alface para se distrair, né? A pessoa vai comer uma coisa gostosa, vai querer preparar. O caraça pega uma cervejinha. Né? Então, assim, nunca vai ser uma coisa que vai ser para o tratamento. Então, eu acho que tem esse componente importante. Eu acho que essa resistência à telemedicina, ela existe ainda por ser nova. As pacientes que eu estou atendendo são um perfil, assim, de pacientes de que realmente precisam de verdade, ou que estão com muita dor, ou pacientes que são da fertilidade, que querem se preparar assim bem positivamente para fazer uma coleta, né, acreditando que tudo isso vai passar logo, mas só vem paciente muito punk assim, com muitas coisas. Semana passada eu atendi uma que ela tinha assim listado umas 10 doenças, né? Então, realmente as demais estão deixando realmente o tratamento em segundo plano, né? Só as que estão muito sintomáticas que estão aderindo. E aí, com relação à dieta, eu acho que outro fator importante também que conta é o acesso aos alimentos, né? Aqui em Fortaleza, eu não estou mais em Fortaleza, eu vim para o interior porque ia ter um suporte maior aqui, eu estou num sítio. Mas lá em Fortaleza, a gente estava com dificuldade até de encontrar alguns itens, né, de fruta, verduras, legumes, alimentos mais frescos. E eu não sei se essa realidade está acontecendo aí em São Paulo. Assim, a gente até encontrava os itens, mas de qualidade inferior. Então, acredito que as pacientes possam estar encontrando essa dificuldade também, né? E com relação à prática que ele fala de yoga, né, de técnica de relaxamento, enfim, o que eu vejo dos relatos é que realmente é difícil manter essa rotina de prática de atividade física em casa. Na verdade, a rotina está prejudicada por esse período da quarentena. Eu ia até perguntar com relação à telemedicina, o que é que vocês acham, se vai ser uma realidade que vai se continuar, porque nosso Conselho de Nutrição, ele liberou até o dia 31 de agosto, né? Na verdade, o que a gente já poderia fazer telemedicina mais para pacientes de acompanhamento, né? Pacientes que a gente já tinha feito uma primeira consulta. E aí agora eles liberaram até dia 31 de agosto pacientes de primeira vez também, né? E aí é uma coisa que a gente se pergunta se isso vai continuar depois. Muita gente está achando que é uma realidade que não vai retroceder, né? Na minha experiência, eu acho que eu tive a mesma visão que o Patrick, que quando a paciente já é minha, é bem mais fácil, né? Porque a gente já conhece. Quando é uma paciente totalmente de primeira vez, fica realmente uma coisa que eu quero ver a paciente presencialmente para ter
uma visão melhor. Até porque tem coisas que a gente avalia pela postura, pelo tom de voz. Eu tenho muito isso, assim, de ver, de olhar, né? E puxar algumas coisas desse encontro presencial. Mas eu acho que é bem isso, assim, o ambiente, o momento quarentena, que pode estar prejudicando também muito o segmento do tratamento, mas eu achei interessante ele abordar dessa forma bem multidisciplinar. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Você vê que o último parágrafo deles é justamente isso. O que a gente vai aprender dessa experiência, né? Então, eu acho que o desenvolvimento da telemedicina é uma coisa que veio para ficar. Na realidade, já tinha saído um comunicado querendo liberar a telemedicina, acho que foi o ano passado, se não me engano, e aí tiveram algumas sociedades que refutaram, disseram que não haviam sido consultadas, mas a gente vê que, gente, olha quantas ferramentas a gente tem hoje em dia, então já estava tudo pronto. Todo mundo já estava pronto para isso, só estava esperando a oficialização. Eu acho que é um caminho sem volta, isso veio para ficar. Isso é uma coisa interessante, porque vai aproximar o mundo, né? Eu falei para você, eu atendi paciente do norte do país, atendi paciente do Mato Grosso e atendi uma paciente de Portugal. Né? Então, e ontem eu estava vendo no grupo do Facebook da Nancy Nook, não sei se vocês conhecem, a Nancy é uma enfermeira que tem um grupo de estudo de endometriose de pacientes e é muito, muito legal. Eles têm um material gigantesco, gigantesco, e inclusive eles pediram para mim para eu traduzir para o português. Então, quem de vocês estiver afim de participar disso, porque é um material muito grande, eu aceito ajuda. Então, já pedi para algumas pacientes e a gente está só organizando esse fluxo ainda. E nesse grupo, tem uma paciente que publicou ontem, ela é da Noruega, então a gente pensa, poxa, a Noruega é um país fantástico, primeiro mundo, com índices fantásticos em tudo, mas você vê que em endometriose em específico, eles não sabem nada. Se vocês verem o relato, depois eu mando no nosso grupo do WhatsApp o relato da mulher, é bizarro, assim, tipo, os médicos de lá não sabem o que fazer, eles falam que não existe diferença entre você cauterizar ou você retirar a doença, que é tudo a mesma coisa, que os médicos recomendados pela NES, porque a NES acaba recomendando os médicos que retiram a doença e não aqueles que cauterizam. Lógico, ela não conhece todo mundo? Não, ela não conhece todo mundo, mas acaba sendo muito que uma paciente disse e ela teve uma comprovação, ou que algum outro médico disse, entendeu? Então, teve uma recomendação. Lógico que existem muito mais médicos para serem colocados na lista dela, mas a gente vê que existem muitos países ainda, e no Brasil, que a gente é como se fosse um continente, muitas cidades, muitos estados que ainda não possuem especialistas em endometriose. Então, isso a telemedicina vai ajudar bastante. Hoje em dia, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem especialista muito bom, por exemplo, no Pará, né? Um estado que não é tão desenvolvido assim, mas em Belém a gente tem pessoas fantásticas, né? Então, às vezes, mas a gente sabe que tem muitas cidades, o Pará é um estado gigantesco. A gente sabe que em Belém tem, mas será que no resto do Pará tem? Como será que está o Acre, o Amapá, Roraima, Rondônia? Então, a gente sabe que tem muitas coisas ainda que dependem ainda que as pessoas venham para grandes centros como, né, o Sudeste ou como outros locais. Então, E eu acho, Patrick, que assim, mesmo nas cidades que tem bons especialistas, o que eu acho que é muito ruim para endometriose é o diagnóstico inicial. Que eu, por exemplo, que tenho endometriose, eu passei anos com essa queixa para a minha ginecologista que me acompanhava antes, e ela totalmente ignorava, né? Dizendo que era uma dor comum, enfim. E aí depois eu troquei de médico, né, para realmente ter o diagnóstico. Então, mesmo onde tem os bons especialistas, a gente vê que tem que até a gente já discutiu isso em outros artigos, né? Que muitos ignoram a sintomatologia da paciente. E Nara, eu acho que não é nem até uma questão assim, claro, tem a questão de ignorar,
Mas até a minha história, assim, inclusive eu conheci o Patrick porque ele cuidou da minha mãe, né, durante muitos anos. Ela também relatava muita dor, enfim. E a médica foi de ovulação dolorosa, enfim, depressão, foi tudo isso colocado em pauta e, na verdade, era uma endometriose bem complicadinha, assim, né? O Patrick fez até a cirurgia dela uns 10 anos atrás, ou acho que uns 15, né? A gente Faz nunca tempo sabe. já, né? Melhor não falar, né? Melhor não falar. Eu vou falar, você tá ficando velho, hein, Patrick? Nossa senhora, eu tô... Roda, né? Então, Ah, você cuidou da minha mãe, aí é duro, hein, cara? Não, Jesus. meu, a Natália era novinha, meu. Eu lembro de eu saindo tava no Einstein, a hora que eu saí do centro cirúrgico pra falar com a Natália e com o pai dela, a Natália era uma criança, meu. Mas não era muito, não, era mais a cara de novinha, mas mentira, era muito nova mesmo. E eu comecei a ter contato com a endometriose mais por conta disso. Mas até uma coisa que eu gostaria de colocar, a Nara falou muito bem, já ela falou os pontos do artigo, que na verdade eu penso mesmo, mas eu queria trazer como o tema principal é o Covid, eu queria trazer até uma reflexão, assim, né? Porque quando a gente fala, ainda mais agora, que, claro, a gente já tem mais informações, só que a gente entende ainda que é uma doença que vai depender muito, inclusive tem alguns artigos, eu espero achar e mandar para vocês, realmente falando sobre o status nutricional do paciente a partir do momento que ele contrai o Covid. E eu acho que a reflexão que trouxe, assim, uma coisa que eu percebi as pessoas começaram a olhar a nutrição de uma maneira já, claro, ao longo dos anos, eu atendo há 10 anos também, né? Então, claro, no início as pessoas quase não sabiam o que era nutrição, hoje já tem um esclarecimento muito maior, mas com a questão aí, com o advento do Covid, as pessoas estão olhando, me ligam assim, desesperada, Natália, eu preciso aumentar a minha imunidade, me ajuda, enfim. E eu acho que isso é muito, muito valioso, porque eu acho que começa a reflexão de que, independente de qual seja a patologia, o status nutricional do paciente vai definir muitas coisas, porque eu tenho algumas pacientes, seja com endometriose ou não, que chegam no consultório com uma questão, por exemplo, de fadiga. E a pessoa fala, nossa, eu não tenho energia. E eu falo, você sabe de onde vem essa energia? Se a gente falar, não faço a menor ideia. E eu começo a falar um pouco sobre a função mitocondrial e os cofatores necessários para essa mitocôndria funcionar de maneira adequada para conseguir produzir energia. Então, eu acho que a questão do Covid, ela trouxe realmente isso, um olhar diferenciado para a nutrição, não só para a nutrição, para os pilares do bem-estar, né? Seja o sono, seja o relaxamento, uma coisa que a Nara comentou e o artigo também fala sobre isso, essa questão do mental. Eu coloquei no WhatsApp para você. Eu já coloquei aqui. Você cortou o seu áudio, Nath. Que eu recebi uma ligação, desculpa. Mas, até me distraí aqui, que depois você colocou no WhatsApp pra gente a questão do mental, emocional, espiritual? Mental, emocional e espiritual, porque assim, essa é a teia de interconexão metabólica do Instituto de Medicina Funcional. O Institute for Functional Medicine, eu não sei se todos conhecem, mas até convido, né, até se vocês já tiverem alguma opinião formada, se não tiverem, conhecerem, porque é um instituto que realmente ele trabalha a questão do ser humano como um todo. Porque hoje, eu falo, mais uma vez, eu não falo aqui para vocês, porque, sem dúvida nenhuma, é um grupo muito diferenciado, mas a gente sabe que grande parte da medicina, independente da área, hoje é muito específica. Então, assim, às vezes eu recebo um paciente que passa no cardiologista, no neurologista, eu recebo ele com um monte de medicação, todas têm interação, uma tem interação com a outra. Então, a gente percebe hoje que os profissionais, e não só médicos, os profissionais em si, eles acabam olhando muito mais aquilo que compete, né, a sua realidade, claro, isso é importante, mas acabam não olhando o paciente como um todo. E essa teia de interconexão metabólica, ela mostra todos os pontos e depois, mais para frente, eu acho que pode ser super bacana se a gente tiver a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a teia e os processos da medicina funcional, mas que todos os pontos, seja assimilação, defesa e reparo, energia, estrutural, transporte, e o principal, que antes o mental, emocional e espiritual era só um ponto da teia. Há pouco tempo atrás, eles tiraram esse ponto e colocaram no centro, porque a gente sabe, né, inclusive nesse momento de pandemia,
claro, as pessoas estão em casa, estão, como diz o Daniel, né, bebendo um pouquinho mais. Só que isso envolve outras coisas também, não é só estar em casa. É a incerteza que a gente tem, né? Porque, assim, eu falo que apesar de todos aqui estudando, existe um mundo de incertezas, né? Seja do ponto de vista da saúde em si, seja do ponto de vista financeiro, econômico. Então, isso traz uma insegurança, isso traz uma instabilidade para o mental e para o emocional, que, sem dúvida nenhuma, vai atrapalhar os outros pontos da teia, né? Então, eu quis colocar esses pontos porque eu acho que é muito interessante quando a gente fala de sono e relaxamento. A questão do mindfulness, né? É algo que eu trabalho também no consultório há bastante tempo e a gente sabe que tem um efeito muito importante porque ele trabalha muito a mudança do padrão mental, e a mudança do padrão mental, a gente tem mudança de neurotransmissores, que vai ter um impacto em tudo, inclusive inflamação. E mais uma vez voltando, né, a questão inflamatória da endometriose, que é o tema central do nosso grupo, ela pode ser beneficiada disso. E só um comentário final sobre a questão da telemedicina, assim, né, dos atendimentos online, é uma coisa que eu já praticava antes com pacientes que eu já atendia, só que agora o CRN, né, liberou aí até agosto o atendimento dos primeiros pacientes, e eu senti, assim, na verdade, uma excelente adesão, apesar de eu estar atendendo presencialmente também, mas o pessoal está realmente muito impelido ali a buscar melhoras no estilo de vida para fortalecer o sistema imunológico mediante essa insegurança de não ter uma vacina e ainda não ter uma medicação. Então, o pessoal está olhando mais para a parte mesmo imunológica. É engraçado, né? Porque eu acho que depois a gente pode até fazer um dia para você e a Nara, que manjam mais, falarem sobre medicina funcional. Vocês fazem uma apresentação sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Mas esse controle de dieta, de estilo de vida em casa é muito complexo, né? Eu vejo por mim mesmo, eu adoro um vinhozinho. Então, no começo a gente achou que era férias, né? Então, de vinho quase todo dia. E agora a gente já colocou um limite aqui, é só final de semana mesmo. Mas, por exemplo, atividade física, no começo eu até tava mais controlado, assim, tava todo dia eu ia na varanda, fazer um hitzinho de 15, 20 minutos, e tava super disciplinado, assim, sabe? Tava até orgulhoso de mim. E aí teve aquele rolo do golpe do meu celular, e aí a gente viu que era junto um golpe bancário também, e foi um puta de um estresse. Foram algumas semanas de estresse pesado aí, porque eu ainda estou esperando as consequências disso, porque foram emitidos inúmeros cheques em meu nome, e inúmeros e cheques altos. E então, por mais que eu tenha tido um comunicado, um BO, tenha comunicado o banco e tal, acho que depois que as coisas voltarem ao normal, vai ter coisa de Serasa, SPC para eu resolver aí. E aí, quando começou isso daí, eu acabei ficando estressado e eu parei de fazer atividade, né? E já assim, já resolvi isso já tem umas 3 semanas, não tive mais nenhuma tentativa de golpe, mas a hora que eu perdi o ritmo, eu não consegui recomeçar, sabe? Não consegui, não, assim, eu acordo todo dia e falo, gente, hoje eu vou treinar, vou fazer um hitzinho na varanda aqui, fazer uma bike no rolo, pular corda, sei lá, qualquer coisa que dê para fazer na varanda, né? Porque, enfim, por mais que o prédio aqui tenha academia, tenha quadra, tenha piscina, tá tudo fechado. E aí não rola. E assim, eu honestamente ir pra rua, correr na Sumaré de máscara, eu já não sou um baita corredor. Segundo, tô parado faz tempo. Terceiro, sou asmático. Quarto, vou correr de máscara, não vou conseguir, né? Então, eu falei, putz, não vou pra Sumaré de máscara. E aí, no máximo, eu vou andar, né? E aí, eu falei, gente, então, é muito, muito complexo isso, né? E eu que sou um cara que sempre lutou com relação a isso, por ter tido um histórico de sobrepeso, quase obesidade e tal, é uma coisa que me incomoda bastante. E eu vejo as pessoas que estão lidando com isso né, a gente vê que a gente estimula a atividade física dos nossos pacientes e tal, e eles sabem o quão difícil é isso, né? E, Patrick, sabe uma coisa até que eu estou pensando em relação a isso? Quando a gente fala sobre tanto a parte médica nutricional, a gente tem o conhecimento, né? A gente sabe os benefícios, a gente estuda muito, a gente lê artigos diariamente mostrando que o lifestyle tem um potencial
de ação muito importante no nosso sistema. Mas eu sempre falo, a gente sempre precisa de cuidado. Seja um paciente que não é da área da saúde, seja nós, assim. Tanto que semana que vem, inclusive, eu vou passar num colega, né? Eu vou atendê-lo, ele vai me atender. Porque assim, Natália, você sabe sobre nutrição? Sem falsa modéstia, né? Os últimos 15 anos da minha vida eu só estudei isso e trabalho com isso. Então, você sabe fazer um planejamento nutricional? Você sabe fazer uma prescrição nutricional e de suplementação? Sim. Só que quando a gente fala de estilo de vida, a coisa é muito diferente. É muito importante a gente ter o olhar do outro sobre nós. Então, por exemplo, você comentou, né, Patrick, da questão da atividade física. Às vezes não, posso falar sem medo de errar. Um profissional, mesmo à distância, direcionando isso, é muito mais fácil a execução. Então, eu acredito assim, fortemente que, independente se seja da área da saúde ou não, seja médico ou nutricionista, ter o olhar, o cuidado do outro sobre nós tem uma grande diferença, porque quando a gente muda a rotina, os caminhos mentais que a gente tinha, a gente executava já sem pensar, a gente executava ou ir na academia ou fazer alguma coisa no automático. E quando essa rotina é tirada de nós, a gente tem uma alteração mesmo de caminho que você tem que usar muito esforço para conseguir tomar ação. E quando você tem uma outra pessoa olhando para você nesse sentido, a execução, claro, apesar de não ser fácil, fica muito mais fácil ser executada. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas é uma coisa que eu percebo assim comigo. Eu passei por um estresse muito grande essa semana, né, além da pandemia, e eu percebo que assim, você acaba perdendo realmente aquilo, tudo que era automático, você leva muita força para fazer e acaba não fazendo, como a dieta, como a atividade física, como o sono, né? Então, eu falo que é uma coisa tão simples, mas nessa questão de pandemia, grande parte das pessoas tem uma alteração do sono. E a gente sabe que dormir é importante, todo mundo sabe disso, né? Não é algo novo. Só que às vezes a execução, a gente precisa realmente de um colega falando, olha, eu estou olhando aqui o overview, olhando de fora, então a gente vai fazer isso, fazer aquilo, fica mais fácil executar. Não sei se faz sentido para vocês. Não, com certeza, com certeza. Acho que é diferente, por exemplo, um cara tipo Ramiro, que foi atleta, literalmente, né? E que tem uma aptidão fantástica para fazer atividade física, ele gosta pra caramba, então ele vai, treina e tem um acesso às coisas mais fácil na estrutura dele lá. E pessoas normais, como eu, como vocês aqui, estou me colocando igual a vocês todos aí. Como todos nós. E que tem Pessoal, nossas dificuldades, né? Fala, Kati, você está pessoal, bom quietinha hoje? dia. Hoje os meus filhos trollaram. Eles simplesmente acordaram 9 horas da manhã. E aí eles sempre acordam 7, 6h30. Eles me trollaram total. Mas enfim, só para dizer que reforçar um pouco dessa história da telemedicina, a gente tem refletido muito um grupo que eu trabalho em relação à oficialização desse processo, porque quem é obstetra e ginecologista sabe muito bem que as pacientes já utilizam as ferramentas de WhatsApp, Instagram e Facebook para isso. Então, muitas e muitas vezes a gente já consultava as pacientes via WhatsApp, via Instagram, enfim, essas outras ferramentas de redes sociais, e isso não era oficializado, isso não era enfim, a gente não tinha ferramentas de segurança maior, né? Então, acabava que a gente era mais exposta, ela era mais exposta, mas era algo que já acontecia no nosso dia a dia. Então, eu acho que a telemedicina veio para ficar, não tem mais volta, eu não sei se eu não entendo mais o conselho como regredindo esse processo, acho que ele tem que ser melhorado e aprimorado, até para ele ser melhor quantificado, né? Para ver quanto vai ser o custo disso para paciente, para o médico, para os planos, enfim. Eu acho que isso é algo que tem que ser bem mais conversado, mas que não dá mais para voltar atrás, né? E essa história da consulta inter, né, que vocês estavam falando, eu atendo muito paciente do Cabo Verde, porque existe um voo que é muito próximo daqui, 3 horas e meia
de Fortaleza. Então, eu atendo muita paciente de lá, muita paciente médica, muitas mesmo, e faço cirurgias nelas. E é impressionante, porque a mesma distância que elas têm daqui para lá, né, é da mesma do Cabo Verde para Portugal. E o quanto Portugal tem ainda algo de difícil diagnóstico da endometriose e a cirurgia e da fertilização. Então, elas têm muita dificuldade, às vezes elas fizeram já 10 fertilizações e com endometriose intestinal, ovariana bem clara, até na ressonância que eles fazem lá, enfim. É muito complexo e eu acho que essa hora agora do Covid ainda vai aproximar ainda mais dos profissionais que são competentes, né? Que sabem o que estão fazendo, enfim, elas vão ter mais ferramentas de poder discutir comigo, com o Patrick, com o João, enfim, com todas as outras pessoas, né? Essa questão de Portugal é engraçada porque a gente tem nomes muito bons lá, né? Tem o Setúbal, tem a Filipa, tem o Helder, que são pessoas muito boas. Eu estava em julho... Mas é estranho, né? Em julho do ano passado, eu estava lá em Portugal e foi muito engraçado. Primeira noite, a gente foi eu não lembro o nome, mas era literalmente quase que um boteco, lugar que tinham falado pra gente fantástico de lá. E era fantástico mesmo. Comida é fantástica, barata. E você até compartilha mesas. Você não senta sozinho, sabe? E a gente acabou ficando numa mesa em que tinham duas italianas, eu, a Aline, e mais duas pessoas, um português e uma brasileira que mora lá. E no final acabou todo mundo conversando com todo mundo. Isso foi muito gostoso também. E a brasileira que mora lá já há uns 5, 6 anos, papo vai, papo vem, eu acabei falando que eu era médico, tal, perguntou o que eu fazia, eu falei, nossa, eu tenho endometriose. E ela morava lá. Ela falou, por que você não passa então com a Filipa, né? Com o Setúbal, eles são excelentes, tal. A Filipa tem uma fila gigantesca. É quase que impossível marcar consulta com a Filipa. Exato. O Setúbal não era tão conhecido quanto a Filipa dentre as pacientes, digamos assim. A gente sabe que no meio científico ele é super conhecido, mas dentre as pacientes não era. E o Helder, se não me engano, é de Porto, ele não é de Lisboa. De Lisboa. E, então, assim, você tem poucos especialistas e o difícil acesso. Então, às vezes é mais fácil você passar com alguém no Brasil do que lá, né? É engraçado. Exato. A telemedicina vai aproximar distâncias, né? Isso acontece muito comigo com paciente da África, que eles preferem vir para o Brasil do que subir para a Europa. Exato. É que o fluxo lá é diferente, né? E agora a gente está mais barato ainda para eles, né? A gente tinha um fluxo muito grande de angolanos. O Sírio sempre incentivou muito. Então tinha um fluxo muito grande de angolanos mesmo. Mas eles já há uns 3, 4 anos eles estão com dificuldades de tirar dinheiro de lá. Então, eles precisam receber uma declaração de quanto vai custar tudo isso para eles poderem trazer o dinheiro. Mas mesmo assim não está fácil. Então caiu bastante o fluxo de angolanos para cá. Para tudo, para cirurgia, para estética, para fertilidade, acabou caindo bastante. Mas a gente vê, porque a Angola fala a mesma língua, né? Então para eles era muito prático vir para cá. Depois que você parar de gravar, eu te dou uma dica com relação a isso. O que um colega meu está fazendo para receber de paciente angolano aqui no Rio. E vamos para o próximo slide. Eu vou deixar para a Mari, que é ela que mandou, e você também dá pitaco para falar do algoritmo da esteroscopia. Na esteroscopia, na verdade, o que eles acabam orientando, né, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não consegue fazer muito, mas é você tentar o máximo possível colocar essa paciente em ambiente ambulatorial, né? Então, evitar a esteroscopia cirúrgica e tentar indicar só a esteroscopia ambulatorial. E naqueles casos que a esteroscopia ambulatorial não conseguir resolver, aí sim você iria para uma esteroscopia cirúrgica. Nas recomendações gerais, eu até assisti uma aula outro dia sobre isso, você tentar, na esteroscopia ambulatorial, tentar limitar o número de pessoas que vão acompanhar, né, a paciente, usar todos os EPIs recomendados, tentar usar o menos possível
instrumentos que produzam energia, então na esteroscopia ambulatorial, priorizar tesoura e grasping ao invés de priorizar um eletrodo bipolar tipo Twizzle. Tentar ser o mais rápido possível, então se você conseguir usar um mini recetoscópio em vez de você usar alguns outros que sejam mais lentos para você conseguir fazer o procedimento melhor. E uma coisa que eles falam é você limitar também o uso de entrada e saída, né? Muitas vezes a gente acaba entrando e saindo várias vezes na cavidade, então você limitar esse número de entradas e saídas. E outra coisa que a gente não tem muito costume de fazer, mas que para você manter uma pressão constante é o ideal e para você evitar também essa saída de células é você usar o outflow, né? Você usar o endomate. E o que a gente tem costume de fazer é usar só o inflow. Então você só liga o endomate na entrada. A gente normalmente não tem costume de usar a saída também no endomate, tanto que na maioria dos hospitais que você vai, o outflow lá do endomate está até com vedado, né? Com uma vedação preta. Outro dia no Lucílio teve que vir o pessoal da sei lá, que arruma um material para conseguir tirar aquela vedação, porque aquele negócio está vedado. E na verdade a gente deveria usar aquilo, né? Só que a gente não tem costume. Então, como a gente deveria usar? Você deveria ligar o inflow na entrada, usar a camisa externa e ligar o outflow. Então você liga uma entrada do outflow no frasco e do frasco uma outra entrada pro endomate. E aí você trabalhar a impressão negativa. Então você ligar aquela parte do aspirador do endomate. Vocês estão entendendo? Sim. E aí você trabalhar a impressão negativa, né? Você ligar naquela pressão negativa e você ter um fluxo contínuo de tanto ciclo fechado. Você tem um circuito fechado. E aspiração, né? Que a gente não tem muito costume de fazer. A gente acaba deixando lá vazando. E, na verdade, a gente usar assim é melhor tanto do ponto de vista de contaminação quanto para você manter a cavidade com fluxo maior e conseguir ver melhor, né? Eu confesso, Mari, que aqui a gente usa, assim, eu pelo menos particularmente uso dessa maneira sempre, né? Porque eu tenho acesso em 2 hospitais ao endomate e é muito bom, assim, não deixar impressão negativa, né? Porque você deixa a cavidade sempre numa pressão que você quer, né? Você controla ali a pressão e o fluxo. E aí as meninas já são acostumadas. Então aqui a gente não vedou, não, a gente já usava. E aí outra coisa é a questão da anestesia, né? A gente fazia muito máscara laríngea e agora eles estão orientando a não fazer mais. E aí, na BP, a gente voltou com as cirurgias com os fellows na semana passada e a gente acabou fazendo hack por uma esteroscopia que era super rápida, durou, sei lá, 5 minutos e a gente teve que fazer hack numa dosagem menor, mas fez. Então, a gente está tendo problema da anestesia que vários anestesistas, óbvio, com razão, não querem mais fazer máscara. Então, na verdade, aqui nesse trabalho, eles orientam fazer ou anestesia local ou conscious sedation. Então, você faz uma sedação leve, né? Mas o que a gente tem visto muito na prática é que a maioria dos anestesistas acabam fazendo hack. Então, acho que isso, todo esse Covid, talvez impulsione um pouco mais a esteroscopia ambulatorial, que aqui a gente tem uma resistência maior para conseguir, né? A gente até vai ter algumas reuniões sobre isso lá na BP também, para ver se a gente consegue, através do Covid, impulsionar isso. Aqui no Rio é um pouco diferente. Acho que a gente primeiro tem que ter noção que o ambulatorial, que todos os estudos dizem que é o ambulatorial americano, não é o nosso. Primeiro a gente tem que ter essa noção. O nosso ambulatorial é diferente do americano. In-office quer dizer no seu consultório dentro de uma estrutura hospitalar, o que a gente não tem aqui. Então eu faço muito em consultório mesmo. Eu sei que até a realidade é um pouco diferente de São Paulo. Eu tenho a clínica de esteroscopia, eu trabalho em esteroscopia dentro do consultório e o que precisa, o que é cirúrgico, vai para o centro cirúrgico. Eu tenho 5 esteromates. E todos eles sempre usei aspiração, porque eu acho que facilita muito a limpeza, a lavagem e controle de pressão. Com relação à intubação, máscara, etc., faço um bloqueio pericervical, mais puxado ainda, aprendi isso com a Linda Bradley e continuo usando, ela ainda usa vasopressina, que eu não faço, mas
no último caso, entubar, ou máscara, etc. E acho um contrassenso. Tudo bem, você vai fazer uma hack, o que é pior? Você, naquele momento, entubar a paciente ou você ter que deixar ela 4, 6, 8 horas no hospital com retenção urinária para poder liberar depois? Eu acho que a gente tem que ter essa discussão do que é um risco menor para a paciente. Você concorda, mas não concorda? O que você acha? Eu concordo, assim, mas na verdade a gente até discutiu na BP e o pessoal da anestesia preferiu fazer hack e eles dão a cartada final, né? Sim. E eu fiz também uma estereoscopia agora na quinta-feira no São Luís e também o anestesista era anestesista da casa. Eu falei que ia ser rápido, ele falou, mas a gente está preferindo fazer hack, tudo bem? Tudo bem, sim. Uhum. É muito difícil também, né, você querer discutir sobre isso. E isso porque as pacientes já tinham feito PCR e já estavam e tinha dado negativo. A gente tinha o resultado do PCR e mesmo assim eles preferiam fazer hack e a gente fez. Acho que um PCR negativo é até mais complicado porque você está expondo ela mais tempo de hospital. Não sei, claro, você tem que ter um consentimento informado mais voltado para isso ainda, outra coisa que a gente vai discutir. Semana que vem eu vou ter minha primeira esteroscopia em tempos de Covid, depois que eu melhorei, etc., vou ter que fazer que não são restos ovulares. Mas deixar a paciente o mínimo possível no hospital, ela está tensa pra caramba, claro, mas tem que fazer, senão acaba infectando. Então, realmente mudou esse fluxo todo para a gente. Mas eu ainda sou mais favorável à sedação, já que ela é PCR negativo, uma sedação, se for o caso, ela vai de máscara para o centro cirúrgico e, em último caso, aí tira a máscara e entuba. Ainda estou negociando isso com o anestesista, mas como aqui o anestesista é meu, fica mais fácil de conversar do que o anestesista de grupo. Com certeza. Em relação às laparoscopias, a gente viu, eu vou passar aqui para baixo, esse aqui é um statement da conjunto de diversas sociedades, né? E basicamente, eu vou deixar isso aqui, que isso aqui mostra mais. Dos tipos de doenças e que poderiam ser realizadas ou não, né? Então, aquelas que não podem ser adiadas de maneira nenhuma, aquelas que podem ser adiadas por até 4 semanas, 4 a 12 semanas e mais do que 12 semanas. E eles meio que falando então sobre o que pode e o que não pode ser adiado. E eu acho que as pacientes com endometriose, muitas delas acabam entrando naquelas que ficam entre 3 a 8 semanas, né, são as eletivas essenciais, então que não mudaria o prognóstico. E muitas das cirurgias oncológicas acabam entrando nisso também. E aí a gente, naquelas pacientes que a gente optar por fazer as cirurgias, a gente tem várias medidas de segurança também que estão sendo adotadas. A maior parte dos hospitais aqui em São Paulo estão dosando PCR nas pacientes. Tem um hospital que está dosando também na equipe médica, né, para cada cirurgia que vai ser realizada. Essa dosagem acaba sendo feita 48 horas antes da cirurgia, para que a gente tenha o resultado na véspera e a gente mantém ou rever em relação à cirurgia. Então, se vier positivo algum membro da equipe, desde que não seja algum membro essencial, né, seja algum auxiliar, você pode tentar pensar em substituí-lo, mas se for o cirurgião principal, vai ter que ser adiada a cirurgia. Em relação ao paciente, se vier positivo, reconversar sobre adiar também. E aí a gente tem alguns métodos que não são uniformes ainda em relação aos... Olha, tá todo mundo prestando atenção no Caraça arrumando a cama, aposto. Pois é, vem aqui, Caraça, vem arrumar minha cama aqui, cara. Eu não consegui continuar, tive que comentar. Mas, enfim, estamos em casa, na verdade. Caraça, minha cama ainda não foi arrumada, tá, Caraça? Pode arrumar a minha também, viu? Mas, enfim, continuando, eu acho que uma coisa que eu estou sentindo falta é um protocolo em relação aos filtros, que seja uma coisa uniforme para que todos os hospitais adotem, né? Então, a gente marcou algumas cirurgias em junho, e está sendo uma coisa assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta o tempo inteiro,
os relatórios para o hospital, volta para o consultório. Ah, mas o que é isso? Não, quem que é o fornecedor disso? Quem que é isso? Então ainda não está uma coisa uniforme. Não sei se seria interessante se todos os hospitais falassem a mesma língua em relação a isso, né? Olha, vamos todos os hospitais adotar isso aqui, vamos usar tal filtro de tal maneira. Uniformizado, né? Porque assim, em relação a usar N95, usar óculos, usar face shield, ok, isso depende da gente também, né? Alguns hospitais fornecem, outros não, mas isso eu acho que é ok. Mas assim, em relação ao, já que a gente faz laparoscopia, a gente vai precisar usar filtros para evitar a dispersão do pneu peritônio, talvez seria uma coisa interessante se existisse um consenso de todos os hospitais para que todo mundo adotasse a mesma língua e tivesse quais são os filtros todos aprovados, disponíveis e tal. Então, tem que ser um destes, tá bom? Então, eu acho que isso seria muito importante. Desculpa. Então, que nem eu marquei algumas cirurgias em junho e aí eu estou pedindo o AirSeal, mas foi, voltou, eu não sei em que pé que está ainda, né? Em maio eu não marquei cirurgia. Então, tem não, eu tô parado há 2 meses que eu tô sem fazer nada. Só lives. Mas assim, só lives. Aqui em Fortaleza a gente fez uma reunião, a primeira reunião com todos os membros de sociedades cirúrgicas, né? Então a gente fez otorrino, ortopedia, gineco, a Sobracil que organizou, eu sou da diretoria, a gente que organizou o encontro. E, enfim, uro, coloprocto, todo mundo. Para poder a gente ter uma padronização, justamente como você falou, Patrick, do retorno. Porque por mais que ainda estejamos num nível ascendente, né? E Fortaleza é um dos locais que tem mais Covid. Enfim, a gente está acompanhando os números Brasil e aqui a gente tem uma incidência muito grande. A gente precisa se preparar porque a gente tem uma malha hospitalar muito pequena. Então, já era difícil operar quando todos os hospitais eram disponíveis. Agora, na era Covid e pós-Covid, vai ser bem complicado. E justamente a gente pegou o manual da Anvisa, que saiu, o último, foi, se eu não me engano, no finalzinho de abril, início de maio, que eles recomendam o uso de trocar até todos os descartáveis, né? Não usar mais nenhum fixo, nenhum não descartável, permanente, e o uso do filtro, mas também não especifica um filtro. E daí a gente fez uma pesquisa de mercado para ver qual filtro seria o mais viável, né? Então, tem umas 5 empresas que são distribuidoras aqui principais que estão fazendo esse levantamento aí para a gente, né? E aí a gente vai levar esse documento para os hospitais, assim, porque a gente precisa de um planejamento estratégico. Não dá para simplesmente abrir e sem um planejamento correto e pondo em segurança paciente, a gente. E também não dá para ficar sem operar até todos os hospitais voltarem à normalidade, né? Isso vai ser muito complicado. Essa semana me ligou uma auditora de um seguro-saúde aí. Eu tinha feito uma solicitação de prévia de reembolso e ela falou, você ainda não pediu não agendou ainda a cirurgia. Eu falei, não agendei ainda porque eu estou decidindo com a paciente. Mas seria bom, porque eu já liberava todos os EPIs, os OPMEs e tal. Aí eu falei, os OPMEs não tem nada demais, eu já falei para elas, olha, a única coisa que a gente vai adicionar é o filtro, blá, 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 mas o que é isso? Então, você vê que a auditora do Seguro-Saúde não sabia do que se tratava. Não. E aí eu falei, olha, é por causa do Covid, a gente precisa usar para evitar a dispersão de aerosol, tal, tudo. Não, mas a gente não está sabendo, tá? Não, inclusive existe recomendação da Anvisa e tal. Se você quiser, eu até te mando isso, porque é importante. Então, você vê que até conforme a normatização da Anvisa, tal. Meu pedido é tratado, exatamente para o auditor não me ligar e não me encher o saco. Está tudo justificado ali. Mas tem que justificar, né? Agora sim, tem que sensibilizar o hospital, né? Os hospitais privados, eles têm que se sensibilizar também para ter os acordos, porque eles têm os acordos de compra de OPME dentro da malha hospitalar para poder você ter acesso a isso, né? E também sensibilizar os planos de saúde, porque, por exemplo,
falando da realidade da gente, o plano principal aqui em Fortaleza é a Unimed. 90%, sei lá, 80% das pacientes têm Unimed. Então, a gente opera muito Unimed. E aí, por conta disso, por ser uma cirurgia mais cara, eles normatizaram que as cirurgias bariátricas e de endometriose e cardíacas iam ser no Hospital Regional da Unimed. Enfim, é um hospital muito bom para controle de OPME, exatamente. Mas o Hospital Regional da Unimed virou um Covid, é um covidário lá. Então, eles ampliaram o hospital para dentro do estacionamento. Então, todo o estacionamento do hospital, mais o hospital, estão Covid. Então, é impossível operar lá em mínimo 6 meses. Só que aí já é outra batalha. Então, são várias batalhas que eu acho que a gente, em sociedade, tem que ser discutido, porque se não for discutido, como será esse retorno, né? E as pacientes vão precisar cada vez mais desse olhar também. A gente, nesse período Covid, ou como as meninas bem falaram, a gente olhou, está entrando na seara muito mais do bem-estar, de tentar trazer uma qualidade de vida, e isso é muito importante, sempre deve ser debatido e rebatido, mas tem muitas que têm indicação cirúrgica, né? Ontem mesmo atendi uma telemedicina que está com hidronefrose. E aí, o que é que eu vou, né? Assim, como a gente vai fazer essa cirurgia? Em que momento? Como é que vai ser o processo do pré, do pós, né? Então, é complicado, né? O Caraça mesmo está com uma para a gente agendar, que está com hidronefrose, mas a gente acabou passando um duplo J, então a gente ficou mais tranquilo em relação a isso. Só que ela foi Covid positivo. E aí, com isso, já deu mais de 14 dias, mas o PCR dela parece que continua positivo, né? Então, o Einstein não está autorizando o agendamento. O PCR pode ficar 6, 8 semanas positivo. Então, mas a gente vai esperar... Tem que olhar o IgG. Não, mas vai esperar negativar o PCR para fazer mais seguro para todo mundo, já que ela já está segura em relação ao duplo J. Né? Então, mas assim, os caras... Para vocês verem como não é seguro, porque ela pegou, aí depois de, acho que 20 dias, ela repetiu, veio negativo, a gente ia marcar, aí ela repetiu uma semana, porque o Einstein quer 2, o outro veio positivo. Então, e as sorologias são mais inespecíficas ainda. Não, sorologia é uma salada. Eu já tive sorologia positiva, já tive negativa, já fiz 4 sorologias. Mas eu quero entender por que tu ainda faz sorologia. Eu faço sorologia pelo seguinte: tive o PCR positivo, do nada, depois tive o negativo, fiz a sorologia negativa, só que eu tô com meus sogros em Itaipava, para saber se eu posso ir no mercado ou não, senão eles ficam olhando para mim com cara de feio, tipo assim, você vai contaminar todo mundo, você é um vetor, um negócio desse. É um vetor. Eu acho que uma coisa que eu senti falta nesses trabalhos é que todo mundo está focando em pré e intraoperatório ou até a hora que a paciente vai embora. Mas eu não vi, e acho que falta um pouco de recomendação sobre assim, a paciente foi embora, e agora? Por exemplo, eu tive, acho que uns 2, 3 partos, a paciente falou para mim, mas quando que meus pais podem ir em casa ver o meu filho? Ou aquela paciente da esterectomia, que a gente operou, nesse período que operou, ela e o marido ficaram no hospital, e a mãe dela ficou com os filhos. Ela falou, e aí, eu posso encontrar minha mãe, que eu tava em casa, mas agora quando eu voltar, eu posso encontrar minha mãe? Se eu não posso, em quanto tempo eu posso encontrar? E aí você se sente responsável por orientar isso, sendo que a gente nem tem orientação para isso. E eu tive um caso dessa paciente da ICEREC que foi um pouco complicado, porque o hospital foi na casa dela, colheu PCR e veio negativo. Só que quando colheram PCR, não sei se isso aconteceu, ela falou que eles orientaram colher na saída também ou colher depois. Então, quando eu fui dar alta para a paciente, ela falou, não, mas eles me orientaram para colher depois, então eu quero um PCR antes de ir de alta. Só que o marido também acompanhou ela no hospital. Então, ela falou, olha, acho que meu marido também tem que fazer. E aí eu conversei com a enfermeira, no final a gente acabou colhendo. Mas assim, ficou muito confuso, porque no final eles orientaram que tinha que colher depois. E quanto tempo eu consigo colher? Na saída, não? Na saída, isso pode ser um tiro no pé imenso. Mas assim, tá tendo muita confusão em relação a isso. Como que eu vou orientar essa paciente? Entendeu? A hora que ela foi embora. Quanto tempo? Se ela quiser colher um PCR
tempo? Como que ela vai fazer para ver as outras pessoas com os filhos? Ela falou, será que os filhos, eu encontro meus filhos agora ou eu deixo eles 2 semanas com os avós? Eu acho que isso também é muito difícil pra gente, porque imagina se você fala para ela encontrar o filho e ela positiva, o filho fica doente. Eu acho que o negócio ainda é um pouco mais difícil do que a gente pensa, porque não é só o dentro do hospital. Não tem a parte pós, né? Aqui a gente preconizou 14 dias, né? Assim, nessa reunião a gente preconizou, pegou vários protocolos mundo, né? Assim, um de Nova York, um da Itália, enfim, a gente fez uma pesquisa e a maioria recomenda 14 dias de isolamento, como se fosse um pós-operatório, entre aspas, mas de isolamento, né? Sem contato com as pessoas. E daí o familiar intra-casa, né? Dentro da casa, a gente conversa, olha, você é um potencial vetor. Assim, pelo menos é o que a gente vai conversar. Então, você é um potencial vetor. Você veio para um hospital, né? Sabia os riscos de se contaminar nesse local, porque, enfim, é um local de alta contaminação. O ideal é que você fique isolado 14 dias. Mas cabe muito mais uma decisão da pessoa, já que é membro intradomiciliar, né? Do que da gente, né? Eu acho que o aconselhamento é disso, mas que a decisão é dela. Agora, das outras pessoas, né? Do pai, enfim, das pessoas fora da casa dela, aí é isolamento pelo menos 14 dias. E uma coisa importante, assim, a gente está marcando algumas cirurgias para junho, porque está relativamente tranquilo, né, agora a curva, e os hospitais particulares estão tranquilos, mas a gente sabe que os casos ainda estão subindo, né? E o pico está previsto para julho. Então, talvez exista uma recomendação de suspensão de cirurgias para frente também. Então, é uma coisa que a gente tem muita dúvida ainda do como vai ser, o que vai realmente acontecer, né? Então, é muito diferente a gente falar sobre a realidade nossa, a realidade nos hospitais privados, que a gente vê que está tranquilo, né? Então, se você vai nos grandes hospitais aqui de São Paulo, está tranquilo. Agora, a realidade do SUS é completamente diferente, né? Então, talvez exista ainda uma recomendação de suspensão de cirurgias conforme ocorra um aumento de casos aqui em São Paulo. Eu acho que as recomendações provavelmente vão ser particularizadas por cidade, por estado, enfim, né? Alguém mais? Vitor, quer falar alguma coisa? Eu acho assim, eu concordo com tudo, eu acho que meio que, talvez juntando tudo isso que estava falando agora, quem testa, quem não testa, se o paciente pegar o Covid dentro do hospital ou não, eu acho que isso tudo passa por uma coisa que eu tenho visto talvez mal conduzido. Eu acho que a fonte maior aí de informação que é comum a todo mundo é o grupo lá do GNI lá, é que tipo, não, vamos operar, tá tranquilo. Eu posso mandar depois, eu concordo com o Patrick, agora tá tranquilo, mas as curvas são assustadoras. Eu posso mandar um link de um site da Fundação Fiocruz, que faz projeções assim que a gente entraria em quarentena se todo mundo começar a ver. Quer dizer, projeção de milhares de casos, tipo, daqui 90 dias precisar de 19, 20 mil leitos de UTI em São Paulo. Entendeu? Então, quer dizer, se isso for confiável, quer dizer, a gente não deveria estar discutindo agendar cirurgia. Entendo, tem a classificação, concordo em gênero, número e grau com aquela classificação que o Patrick colocou das cirurgias, mas eu acho que a indicação, a gente quando fala vamos indicar, e não para aquele doente da urgência, está pensando muito mais na gente como médico, na nossa conta bancária, e esquecendo o único trabalho que mostra uma mortalidade muito elevada nos pacientes que vieram, e a única literatura que existe, eles vieram incubando o Covid, quer dizer, não foi nem que adquiriram no hospital, acho que todo mundo teve acesso a esse hospital, a esse trabalho, uma mortalidade
de 20% em pacientes pós-operatórios e uma necessidade de UTI em 40%, que contrasta com a mortalidade que eu lembro de cabeça agora estimada do Covid, em torno de 3%. Né? Então, eu acho que devemos operar, cogitar, mas eu acho que eu não consigo assumir para mim a responsabilidade de indicar uma cirurgia. Tenho entrado em uma cirurgia ou outra, o Patrick, que a gente se fala mais, está sabendo, mas eu vou porque alguém tomou a decisão e confesso que nem pergunto muito a história para saber se não eu talvez entrasse num conflito muito grande aí, porque eu vejo um risco, eu acho que temos que ter um pouco mais de paciência, né? Então, ninguém sabe onde nós vamos parar. Acho que a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Muitas incertezas ainda. Todos temos, né? Eu acho que a realidade pós-Covid vai ser bastante diferente, não só na saúde, no mercado imobiliário, nos home offices, né? Quantas pessoas vão deixar de fazer. A XP fez uma declaração, não sei se foi nessa semana ou na semana anterior, falando que provavelmente depois da pandemia eles devem manter o home office assim, na maioria dos funcionários deles, né? Porque eles viram que é factível e eles não precisam gastar. Eles têm um prédio gigantesco lá na JK, né? Com a Berrini, que eles têm um andar inteiro. Imagina o aluguel daquilo. Então, eles viram que não é necessário eles manterem uma estrutura daquelas. Eles podem manter uma estrutura menor, com um custo fixo menor e com resultados semelhantes, mantendo as pessoas em casa. Né? Então, e isso será que não vai levar também a uma crise no mercado imobiliário? Né? Ninguém sabe. É só especulações que a gente está fazendo. Então, acho que muita coisa é dúvida ainda, incerteza, e na nossa área não seria diferente. O Safra, eu tenho alguns amigos do Safra, eles estão com 80% de home office e estão pensando em, quando terminar tudo, manter pelo menos 40%, 50%. Então. A gente já vê, né, o Itaú Personalité, ele já, por exemplo, eu e meu pai somos clientes diferentes. Meu pai gosta de banco, né? Gosta de ir no banco, fazer as coisas presenciais e tal. Então, por mais que a agência nossa seja a mesma, os nossos gerentes são diferentes. O meu pai tem um gerente que atende ele presencialmente lá na agência. Agora, eu sou classificado como um cliente digital, né? Então, o meu gerente, eu tenho muito mais acesso que o meu pai, porque eu mando SMS, mando WhatsApp, né? Uhum. E o meu gerente faz muito mais home office. Ele quase nunca vai na agência. Ele vai na agência se por um acaso, Patrick, isso eu preciso resolver presencialmente com você, vamos marcar, ou ele marca no meu consultório ou na minha casa, entendeu? Então, ele faz muito mais home office. Então, a gente já sabe que já existia esse movimento, né? Mas esse movimento foi exacerbado pela pandemia, assim como o teleatendimento foi exacerbado pela pandemia. Então, acho que tudo isso a gente deve ter muitas mudanças aí. Serviço de logística, serviço de venda, tem diversos restaurantes pensando em não voltar, até trocar seus pontos físicos para só ter... conseguiram ampliar para caramba vamos dizer assim, a distribuição. Aqui no Rio a gente está tendo isso. Tem vários... você só consegue pedir comida até 10 horas da noite, porque eles já estão com pedidos acumulados até quase 1 da manhã. Não, você vê, tem uma loja de doces, não sei se vocês conhecem, de chocolates, é mega luxuosa e cara, chamada Stefan Behar. A Stefan Behar, eles têm pontos em shoppings principais de São Paulo, né? Pontos caros, porque pontos nesses shoppings são caros, e acredito que tem nos Jardins também, não tenho certeza. E estão todos fechados, né? E só que eles têm, não sei se é fábrica ou a distribuidora deles, fica na Barra Funda, e eles nunca venderam tanto quanto agora na quarentena. Olha isso. E eles, né, tipo, será que vale a pena eles manterem esses pontos carérrimos em locais luxuosos? Talvez um ou outro, né, por status, tal, mas talvez exista um repensar, né, sobre a estratégia de negócio, eu acho que de muita gente. Então, é verdade. Aqui do Shopping Leblon, o estacionamento do Shopping Leblon virou pick-up. Você compra pelo WhatsApp de qualquer loja do shopping, só passa no estacionamento, paga com a maquininha e vai embora. Que doido, né? Então... Aqui também tem uns shoppings que fizeram isso, assim.
O estacionamento você entra, paga e pega. E eu falando com meu marido, a melhor coisa do Covid foi o drive-thru do supermercado que você faz. E chega lá, o rapaz já coloca dentro do seu carro e você paga e tchau, né? Não, por exemplo, o Rappi, né? Você chega, você manda no Rappi, ele faz a compra por você. Já era uma coisa que existia, mas a Sim, gente mas não era não usava tanto, mentalizado, né? era capilarizado. Então, você vai, por exemplo, aqui perto de casa, numa determinada rede de supermercados, existem caixas que são só para o Rappi, devido ao fluxo de Rappi que tem lá. Uma parte do estacionamento é só para a moto do Rappi, porque tem muita gente que usa essa ferramenta, né? Então, muita coisa vai mudar, né? Então, acho que hoje o nosso web meeting foi legal porque não foi uma coisa estritamente científica, né? Foi muita coisa também de filosofia da gente, né? Do que vai ser, do que não vai ser, e pode ser que muita coisa que a gente falou aqui mude daqui a algum tempo, pensando justamente naquilo que a gente sempre fala, né? Medicina é uma ciência das verdades transitórias, né? Então, muita coisa que a gente aprendeu na faculdade mudou, e vai continuar mudando, e isso que a gente está discutindo aqui, provavelmente daqui a 2, 3 meses já tenha mudado também. Então, são só filosofias, expectativas, e acho que isso foi gostoso. Eu tava meio reticente quanto ao artigo, porque era uma coisa curtinha e tal. Não era bem um artigo propriamente dito, né? Era mais uma recomendação, né, de alguns autores. Mas no final acho que foi bom, foi proveitoso aqui nosso bate-papo. Foi uma terapia em grupo aqui. Não acho é? que isso foi o melhor de tudo. E o que eu acho, Patrick, com essa história de telemedicina, você os pacientes estão sendo reticentes. Só que você ampliou demais o seu leque de pacientes, né? A gente estava restrito a um consultório da paciente que bate na porta e entra. Um ou outro ainda fazia telemedicina mais a gosto. Agora, finalmente, primeiro, a gente pode cobrar pelo WhatsApp, que enchia o nosso saco no WhatsApp, a gente não podia cobrar nada, agora a gente pode. Segundo, você tem o Brasil, você tem o mundo inteiro que pode se consultar com você. É claro que a cirurgia ainda é uma tarefa manual, uma tarefa que você, pelo menos uma vez, 2 vezes, vai ter que encontrar o paciente, a questão de termo de consentimento, discutir. Vocês já pararam para pensar até que você pode fazer um termo de consentimento gravando com a paciente? Sim. João Ela Paulo, não precisa... Fala. Deixa eu só emendar aí, quer dizer, eu acho que o grande medo no ano passado, quando o CFM tentou colocar aquela normativa de telemedicina, e que daí foi uma gritaria geral, eu acho que o grande medo foi exatamente esse, quer dizer, você amplia teu escopo de ação indefinidamente. Vamos pensar, aqui no Brasil, onde a gente está autorizado, pegando nós, que sabemos que temos um serviço de qualidade, somos especialistas na área, por que o cara lá de, sei lá qualquer estado, Amapá, Pará, vai se consultar com um médico que de repente pode não estar disponível, não saber? A gente mesmo, eu e o Patrick, operamos uma menina lá, a Marina, Patrick, aqui do interior de São Paulo. Quer dizer, então, quem não está capacitado, quem não quer melhorar e progredir, tem medo da telemedicina. Porque a pessoa vai entrar em contato com a gente por telemedicina e a cirurgia em si, a cirurgia vai ser um evento isolado dentro de todo um tratamento que ela vai poder continuar fazendo por telemedicina, guardadas as devidas proporções. Mas eu acho que a telemedicina é fundamental e não tem, só tem medo dela quem não está se qualificando. Henrique, eu concordo com você, viu? Porque eu percebo que eu tenho alguns colegas que eu converso sobre isso, que se alarmam muito sobre a questão da telemedicina, do atendimento online. E eu sempre falo, abre o leque para o mundo todo. Eu, por exemplo, tenho uma paciente que ela mora em Dublin, ela veio o mês passado passar férias com a família, só que ela veio de ônibus 4 horas do interior de São Paulo até a clínica. A gente ficou 2 horas em consulta e ela pegou mais 4 horas de ônibus para voltar. E assim, foi um transtorno enorme, claro, no consultório. Eu faço exame clínico também, óleo, língua, abdômen, claro, a gente acaba... Mas eu teria economizado, até ela falou, nossa, Natália, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu não precisava dessa viagem toda para me contar com você.
Mas eu acho que é isso mesmo. Isso acaba provocando, talvez, né? Talvez a gente, não todas as pessoas, mas acaba provocando algumas pessoas que de repente se sentem ameaçadas de alguma maneira, né? Eu acho que no final, a gente é humano, a gente, ainda mais cirurgião, a gente precisa de toque, a gente precisa ver, a gente precisa tocar, mas essa primeira captação de paciente, você se expõe muito mais. Claro, com todos os cuidados, e a gente tem, lamentavelmente, os ônus disso. Qualquer pessoa com uma homepage bonitinha já vai poder atrair mais pacientes. E aí você vai precisar fazer toda uma pesquisa de background, ver se essa pessoa realmente sabe das coisas, tem o que dizer e tem o que apresentar, para evitar um Dr. Bumbum, um negócio desses. Mas é uma das maravilhas da internet. Eu me lembro, uns 20 anos atrás, uma discussão que a gente teve até do TED Talks, e não lembro quem foi, alguém da IBM falando, olha, a internet, a IBM, que é gigantesca, e você que tem uma página, vocês têm absolutamente o mesmo peso. Entendeu? O que importa é você entregar informação e, a longo prazo, você ter confiabilidade, fé pública. Que isso vai acontecendo aos poucos. Eu acho que é um caminho sem volta. Tanto pelas empresas, a gente vai ter uma enxurrada de empresas oferecendo agora aí, para você pagar mensalidade, te oferecendo um bundle de ferramentas de telemedicina, de certificação digital, disso, daquilo, parará, pão 4. Você vai ter as grandes empresas de TI querendo que isso aconteça, vai ter os grandes grupos hospitalares querendo reduzir custo, e a gente só tem que tomar cuidado para a gente não virar atendente de telemarketing. Que isso também é uma realidade que os planos de saúde já estão querendo. Colocar um bando de clínicos em baia, recém-formado, que não sabe nada só para gerar protocolo. Já fazem isso com nutrição. Exato. Então a gente tem que tomar cuidado de saber andar dentro dessa selva, mas é uma... estamos com mais uma participante aí. Já tirei foto. Uma dúvida que eu fiquei esses dias, eu atendi uma paciente de Vitória, né, no Espírito Santo. E aí, assim, o nosso conselho, eu não sei como é o de medicina, mas o nosso conselho ele tem 6 regiões, né? Aliás, eu sou da 6ª região. Então, tecnicamente, eu pago o conselho da 6ª região, então eu só poderia atuar nos pacientes que ficam nessa região. Se eu fosse atender a pacientes de outras regiões, eu tenho que também pagar a anuidade dos outros conselhos, enfim. E aí, com essa questão da telemedicina, eu acho que perde um pouco essa questão da fiscalização, porque, teoricamente, né, você tem uma área de abrangência que é regida por isso, e a partir do momento que abre a telemedicina, como é que vai haver uma fiscalização, se eles vão liberar, como é que eles vão permitir isso, né? Porque, inclusive, os atendimentos de outros países que eu já tive, já atendi paciente de Orlando também, então, eu pelo menos estou com essa questão ética na minha cabeça. Não é a questão ética. Você está atendendo bem em qualquer lugar. O que você vai ser uma questão fiscal. Né? Eu não acho que vai demorar para se haver você vai pagar um FII de um CFM brasileiro para poder atender por telemedicina. Eu tenho CRM São Paulo e Rio de Janeiro. Mas eu acho que já vai se pensar numa saída para você ter, pelo menos em telemedicina, um atendimento nacional. E aí vai ser uma briga de conselho. Estou vendo uma tempestade vindo aí. Vai ter. Com certeza. Porque aí você não vai precisar pagar mais o São Paulo e o Rio de Janeiro. Você vai pagar o Rio de Janeiro que você mora e você paga o nacional. Exato. Né? Quer dizer, uma coisa, eu acho que você pode até discernir a consulta. Agora, se for fazer exame, for fazer uma cirurgia, tem muita coisa para se discutir em cima disso, mas eu acho que a gente vai acabar puxando para isso também. Você ter algo da federação. Gente, considerações finais? Mais alguém quer falar alguma coisa? Olha, eu adorei o artigo, abriu minha cabeça. Eu estava muito reticente à telemedicina e vendo, não tem jeito, é isso aí. E o quanto você pode ter de benefício e essa questão de ampliação de rede de paciente, de atendimento, de uma universalização real e maior do nosso trabalho. E pensar em todos os ônus e complicações que isso pode dar também. A Nara apareceu. Olha só. E com fundo bem melhor que o nosso.
Pois é. A Nara tá Correndo, ela acabou de correr. Então, cadê você? O A Nara tá no Ramirito retiro deve estar espiritual. escalando na corda lá e desencanou de falar com a gente. Ah, você tá aí, Ramiro? Bom saber. Bom, então, só para dar a nossa fotinho final. E aí a gente... Ah, lá. Então peraí. Então vamos... Falta com o Ramiro, então. Peraí. O Ramiro não tinha aparecido. Essa foto o Ramiro é galã, vai correr metade do mundo. Então tá bom, gente. Brigadão. Bom final de semana para todos. Beijo, bom final de semana, pessoal. Obrigado. Até mais. Subimos para as 10 de novo, vamos para as 8. O que vocês acham? Manter as 9. 9. 8 eu Tá, acho não, cedo. acordar mais 8 eu cedo. acho cedo. 9 é Não, bom. para 9 é pouco, honesto. vai acordar às 6.